Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre o Newton, né? Inclusive a gente recentemente estudou aí sobre forças, né? E a gente viu que a unidade que a gente usa para representar a força é Newton, justamente em homenagem a ele, tá? Então a gente vai conhecer 3 das suas principais leis. O Newton foi um cara, né, um pesquisador renomado, né, que para sempre vai ter seu nome aí na história, contribuiu muito para a ciência, tá? Mas nesse momento nós vamos conhecer 3 das suas principais leis, né, da física, tá? Então, só retomando, relembrando aqui nas aulas passadas, tá? Nós falamos sobre força e então, os objetivos desta aula, né, são conhecer essas 3 leis importantíssimas na física, que são as leis de Newton. Primeira lei, então. Então, a primeira lei de Newton, ela é conhecida como lei da inércia. E o que diz, qual é o enunciado dessa lei? Então, ela fala o seguinte: todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né, que a gente já estudou, aquele movimento com velocidade constante, a não ser que sofra ação de uma força resultante não nula. Mas o que significa isso? Em palavras bem mais simples, todo corpo que está parado tende a ficar parado. Todo corpo que está se mexendo tende a continuar se mexendo desde que, né, uma força atue sobre ele. Se uma força atuar sobre ele, ou ele vai parar o seu movimento, ou ele vai começar o movimento, né, saindo do repouso para o movimento, tá? Então, é basicamente isso que diz a primeira lei de Newton. Mas e por que lei da inércia, né? Afinal, o que é isso, inércia? Você já ouviu falar, tá? A inércia, se você for buscar lá no dicionário, né, ela vai trazer alguns significados, tá? Como, por exemplo, resistência à aceleração ou ainda sem atividade, sem movimento. Então, olha só essa pedra parada, né? Ela está em inércia, ela está em repouso, ela está absolutamente parada, tá? Quando a gente fala assim, sai da inércia, quer dizer, né, está parado, se mexa, faça acontecer. Tá? Então, a lei, né, de Newton, a primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia, justamente porque, como a gente viu agora, né, ela diz que todo corpo parado em inércia tende a continuar em inércia. Quando que ele vai sair dessa inércia, desse repouso? Se uma força agir sobre ele. E se ele estiver em movimento, ele tende a permanecer em movimento, a menos que uma força atue sobre ele, fazendo com que ele pare, tá? Vamos conhecer alguns exemplos? Então, olha só. Dentro de um ônibus, os passageiros, imagina lá, os passageiros em pé no ônibus. O ônibus está em movimento, ele tende fisicamente a permanecer em movimento. O que vai acontecer se esse motorista do ônibus precisar dar uma freada, tiver um buraco à frente, tiver uma lombada, alguma coisa que aconteça, ele precise reduzir a sua velocidade? Já percebeu, já aconteceu com você essa situação da freada no ônibus, né, acontecer e você ser jogado, arremessado para frente? Então, por que isso aqui acontece afinal, tá? Então, isso acontece dos passageiros, né, serem projetados para frente, porque como eles estavam em movimento ali no ônibus, é uma tendência que o movimento continue, inclusive na mesma velocidade. E aí teve essa freada brusca, ou seja, uma força que atuou, fazendo com que esse movimento acabasse. Por isso que, se existe essa tendência de continuar o movimento, o corpo acaba sendo lançado para frente, tá? Então, por isso, né, que o ideal não é nunca os passageiros ficarem no veículo, né, de pé, certo? Cada corpo, cada objeto, ele tem uma resistência. O que é essa resistência? Quer dizer que para eu tirar um determinado objeto do lugar, eu preciso aplicar uma força sobre ele. E
diferentes materiais têm diferentes resistências. Então, por exemplo, aqui, ó, fica mais fácil da gente entender com essa imagem. Esse bloco, a pessoa vai aplicar determinada força, né, e vai conseguir deslocar esse bloco. Se tiver dois blocos aqui, como nessa imagem, a força que a pessoa vai ter que aplicar já não é mais a mesma. A resistência desses objetos, né, é diferente desse objeto. Por quê? Porque para ele sair desse repouso, dessa inércia, a força que a pessoa vai ter que aplicar é diferente, porque temos massas diferentes, tá? Então, quanto mais pesado, quanto mais massa tem aquele objeto, maior é a sua resistência para sair dessa inércia, certo? Então, a força que a gente vai ter que aplicar acaba sendo, né, diferente. Quanto mais massa, quanto mais pesado o objeto, mais força você vai ter que aplicar para que ele saia da inércia. E aí, com base no que nós falamos até aqui dessa lei de Newton, olha só, explique a situação que vocês estão observando aí na imagem, então justifique, explique aí, né, no seu material, o que está acontecendo nessa situação segundo a primeira lei de Newton. Então, a gente acabou de ver o que diz a primeira lei de Newton, né? Então, olha o que aconteceu na imagem, o que está acontecendo com o menino e explica aí com base no enunciado da primeira lei de Newton que nós acabamos de falar. Então, vamos lá responder e já voltamos para corrigir aqui. E então, o que a gente percebe na imagem? O menino estava andando de bicicleta, né? Então ele estava em movimento. Existe essa tendência de que ele continue em movimento. O cachorro, ao atravessar na frente da bicicleta, né, o menino teve que frear de soco ali, foi muito brusco essa força aplicada sobre a bicicleta. Ou seja, se ele estava em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Por isso que o menino acabou sendo lançado para frente, né? Sendo projetado para frente, tá? Então, a primeira lei de Newton, né? Basicamente ela diz isso. Se o menino está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Quando que vai acabar esse movimento? Quando uma força for aplicada sobre ele. O cão, ao entrar na frente aqui, obrigou, né, o menino aqui a frear a bicicleta e essa força, né, aplicada diminuiu sua velocidade, mas a tendência natural é que ele continue em movimento, por isso que ele acabou arremessado para frente. Mais uma questão ainda sobre essa lei de Newton, olha só, para você pensar um pouquinho, relacionar a física com a nossa vida, né, com a segurança das pessoas.
Com base, então, na primeira lei de Newton, né, a lei princípio da inércia, justifique a importância do cinto de segurança. Qual a relação do cinto de segurança com essa lei de Newton? Vamos lá tentar responder? Muito bem, então a gente já sabe que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, né? Então, numa freada brusca, é natural que o corpo continue em movimento e aí a pessoa acaba sendo arremessada para frente. O cinto de segurança, né, ele serve justamente para impedir que isso aconteça, para travar o corpo da pessoa, né, impedindo que ela seja projetada para frente, tá? Então, tanto no banco da frente quanto no banco de trás, né, o cinto é importantíssimo, ajuda a salvar vidas, tá? E reduz em até 75% o risco de morte. Então, é fundamental, né, utilizar o cinto de segurança. Só por curiosidade, este foi o cara que patenteou, tá? Que desenvolveu o cinto de segurança em 1903, tá? Mas os carros não tinham cinto nenhum naquela época. Somente depois de 1950 é que os carros começaram a sair da fábrica com o cinto de segurança, tá? E aí, desde setembro de 97, tá? Do dia 23 de setembro de 97, o nosso Código do Trânsito Brasileiro tem uma lei, né, que obriga tanto os condutores quanto os passageiros a utilizarem o cinto de segurança, tá? Então, é super importante, não só por cumprir uma lei, né, mas principalmente porque o cinto ajuda, sim, a salvar vidas, tá? Um quiz aqui para ver se você está antenado aí nas regras de trânsito, na segurança da sua própria vida. Olha só. Qual a penalidade para quem deixa de usar o cinto de segurança? Será que você já ouviu falar sobre isso? Espero que ninguém da sua família tenha sido multado por isso, né? Seria uma multa leve de R$ 99? Na opção B, seria uma multa leve do valor de R$ 120? Na letra C, uma multa grave de R$ 195? Ou a letra D, uma multa grave do valor de R$ 250? Vamos ver se você acerta essa?
Então, a resposta correta para esse quiz é a letra C, tá? É uma multa grave dirigir, né, ou andar dentro do veículo sem o cinto de segurança e o valor que o condutor tem que assumir é de R$ 195, tá? Claro que muito mais grave do que descumprir uma lei e pagar R$ 195 é perder a vida, né? O cinto existe e agora mais do que nunca você já sabe qual é a função dele, então não deixa de usar e não deixa ninguém de casa ficar sem ele também, tá? E quanto à segunda lei de Newton, ela é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Vamos ver o que ela fala? Para mover, por exemplo, um carrinho de supermercado que está parado, você já sabe, é claro, né, que você tem que aplicar uma força sobre esse carrinho. Até aí não é novidade. Quando você coloca uma força sobre esse carrinho, você altera a velocidade dele porque ele vai ganhando aceleração, tá? Mas e aí? Para provocar essa variação de velocidade, tá, em corpos que tenham massas diferentes, por exemplo, aqui temos um carrinho vazio e aqui um carrinho já cheio de compras. A gente vai aplicar forças diferentes, né? Então, nesse carrinho, a força que precisa ser aplicada é menor do que nesse, né? Isso também não é novidade. Mas o que fala essa segunda lei de Newton, afinal? Ela diz o seguinte: a aceleração produzida em um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante e inversamente proporcional à massa do corpo. Não entendi. Em palavras mais simples, tá? A força que você aplica nos corpos, né, ela vai variar conforme a massa desse corpo. Quanto mais massa ele tiver, menor a aceleração dele e, consequentemente, maior será a força que você vai precisar aplicar sobre ele, tá? Então, olha só. Carrinho vazio, começa lá a colocar compras, esse carrinho vai ficando com mais massa. Quanto mais compras tiver lá, maior a massa desse carrinho. Portanto, ele vai perdendo a aceleração, tá? Então, a segunda lei de Newton, ela relaciona força, massa e aceleração, tá? Vamos imaginar aqui mais uma situação. Um caminhão, quando ele está vazio, ou quando ele está carregado, né? Quando ele enche, recebe lá toda a sua carga máxima. Quando que fica mais fácil para esse motorista dirigir e ganhar velocidade no trecho? Quando ele está vazio, né? Por quê? Porque quanto mais massa, menor a sua aceleração, tá? Com base nessa segunda lei, nesse enunciado, então, temos uma questão aqui para você pensar um pouquinho, uma questão bem simples. Olha só, observe a imagem. O menino que tenta puxar a pedra maior, ele tem muito mais dificuldade, né, e precisa aplicar uma força muito maior em relação a esse menino que está puxando uma pedra menor. Qual das leis, então, da física que a gente acabou de ver que explica essa diferença de forças, essa dificuldade que cada um está tendo? E o que diz essa lei? O que ela relaciona aí? Então, é só citar a lei, né, e basicamente falar qual é a relação que essa lei faz entre a força e a dificuldade que os meninos estão encontrando aqui.
Muito bem, então o que a gente percebe? A pedra que é maior, ela tem muito mais massa, então ela tem menos aceleração. Portanto, a força que esse menino precisa pôr para puxar essa pedra é muito superior à que esse menino precisa aplicar, né? Afinal, a pedra dele tem menos massa e mais aceleração, tá? Então, é isso que você tinha que observar. E qual é a lei da física, né, que olha para esse aspecto de aceleração e massa? É a segunda lei de Newton, conhecida como princípio da dinâmica, ok? E aí vamos fechando mais uma aula. Olha só então, para a gente finalizar, né? Nessa aula então a gente viu a primeira e a segunda lei de Newton, tá? Então vimos que a primeira lei é conhecida como lei da inércia. De uma forma bem simples, o que é essa lei? Um corpo que está parado tende a permanecer parado. Somente se uma força agir sobre ele, ele vai começar o movimento. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Ele só vai parar se uma força agir sobre ele, tá? Segundo a lei de Newton, conhecida como o princípio da dinâmica, o que ela diz? Ela já relaciona força, massa e aceleração. Então, quanto maior a massa de um corpo, menor a sua aceleração e maior vai ser a força necessária, né, para movimentar esse corpo, ok? Pessoal, mantenham suas anotações em dia, as chamadas, os acessos, fiquem de olho, estamos em reta final, os professores estão fazendo postagens importantes, né? Então, não abandone agora, tá? Aguenta firme aí, agradeço a sua atenção, te espero na próxima aula para conhecermos a terceira lei de Newton. Até lá!